Hoje nós vamos falar sobre evolução consciente, né? E esse eu acho um assunto de extrema importância, tendo em vista a atual situação do nosso planeta, em particular do nosso país, né? No caso do Brasil. Mas eu acho que isso envolve a humanidade como um todo. E é importante a gente entender o momento que a gente se encontra, até para que nós possamos criar os nossos recursos para mudar o painel daquilo que nos incomoda e naquilo que nos impede de progredir. E eu acho que a educação é fundamental nesse processo. Haja visto o progresso não pode ser feito simplesmente por boas intenções. A gente precisa ter uma ação mais consciente, uma ação mais plena no mundo de hoje. E quando eu me refiro ao mundo de hoje, é lógico que a ideia é que nós tenhamos capacidade de refletir sobre as circunstâncias atuais. Isso esclarece um pouco de muitas das dificuldades que nós temos hoje, que aparentemente são simples de resolver, mas que na teoria, né, é muito simples de resolver, mas que na prática denota uma conotação mais complexa e por vezes não consegue realmente ser mais eficiente na prática. E a grande pergunta é por que isso não se expressa, né? Por que nós não conseguimos realmente ter um mundo mais justo, compreensível, né? Ter um mundo mais coerente, mais respeitoso? E eu acredito que muito disso é em função da incapacidade do ser humano vivenciar o mundo de hoje, de vivenciar às vezes o mundo passado. É algo que eu costumo sempre dizer em palestras, em aulas, nos grupos de estudo. Não dá para você simplesmente criar uma fórmula de como viver a vida e aplicar isso independente, e aplicar isso no mundo independente da época, da era, da cultura. Para qualquer indivíduo que seja um pouco mais lúcido, a gente vai perceber que isso é praticamente impossível, porque se há uma complexidade de fatores e você desconhece ou desconsidera ou é negligente com essa complexidade de fatores, é lógico que na prática as coisas não vão funcionar direito. Para que fique mais claro ainda, não dá para você simplesmente pegar uma lei, digamos assim, estabelecida há 2.500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás e simplesmente aplicá-la no mundo de hoje. Não dá para você pegar um código de conduta de 150, 200 anos atrás e aplicar no mundo de hoje. Isso porque o mundo de hoje envolve aspectos que não estavam presentes no mundo passado. O mundo de hoje envolve internet, o mundo de hoje envolve tecnologia de armamento, o mundo de hoje envolve uma superpopulação mundial, escassez de recursos, mudanças climáticas que não imperavam naquela época. Então perceba como são alguns fatores que eu citei que, por si só, esses fatores desconstroem, às vezes, uma metodologia, uma fórmula de boa vida, ou de bom convívio, ou do bom viver, que sejam estabelecidas no passado. Né? E não necessariamente a gente precisa desconsiderar essa história. Haja visto um povo que não conhece o seu passado, ele tende a cometer o mesmo erro no futuro, já dizia o jargão popular. Esse passado deve ser estudado, esse passado deve ser analisado, esse passado deve ser considerado, mas nós não deveríamos ir só até aí, né? Na verdade, nós devemos partir daí. Então, quando a gente se resume, se restringe a um mundo extremamente arcaico em suas leis, isso vai trazer um prejuízo no mundo atual, porque não vai se encaixar. Então, a ideia desse pequeno vídeo agora é simplesmente para que a gente possa entender um pouco mais dessa linha de pensamento. E eu vou utilizar como exemplo uma trindade, né? 3 pilares. Esses 3 pilares sustentam muito de nosso progresso. Fazem parte da história da humanidade, eu acredito que desde a pré-história. E essa construção, eu acredito que faça o ser humano um ser melhor. E como havia dito no início do vídeo, sem educação a gente não vai para canto nenhum. Sem um progresso individual, não dá simplesmente para caminhar e achar que o mundo vai ser melhor. É importante que a gente crie essa máxima e se atente um pouco mais para isso, tá ok? Então, né, nesse eixo trino que eu vou falar, nessa trindade que eu vou estabelecer aqui, nesses 3 pontos que fazem parte da construção da história da humanidade, eu vou começar pela filosofia.
Você pode até achar um pouco chato, né, a, a filosofia, mas ela é a história do conhecimento humano. Começa pelas bases, né, da metafísica, onde você pergunta por que você está aqui, né, de onde eu vim, para onde eu vou, são bases de curiosidade na própria filosofia. E até perguntas mais complexas que envolvem as ciências do mundo, que envolvem as relações com o mundo e consigo mesmo. Mas eu acho que é o ponto de partida para que o ser humano comece a desvendar o mundo. É um ponto de partida para que o indivíduo comece a pensar no mundo, né, e suas relações com ele, suas relações consigo próprio. E esse pensamento, ele dá margem, inclusive, à construção do nosso próximo pilar. Quando o indivíduo olha para as estrelas e começa a se perguntar, né, o que são aqueles pontos luminosos no céu, quando o indivíduo começa a perceber que ele é temporal, ele é um ser mortal, ele começa a se perguntar aonde ele estava quando não estava nascido ou encarnado, né? Para onde ele vai depois que ele morre. Quando o indivíduo começa a ler o tempo nas suas mais diversas formas e tentar entender as relações com o mundo sobre a ótica da justiça. Isso tudo ajuda o indivíduo, né, a construir esse nosso próximo pilar. Porque se você faz uma pergunta, automaticamente você almeja uma resposta. E como alcançar essa resposta? Né? Quando você pergunta o que são aqueles pontos luminosos no céu quando anoitece, automaticamente você vai querer uma resposta disso. Né? Entender o que são esses pontos luminosos. E aí, como eu disse, isso fundamenta e constrói um outro pilar da nossa trindade, que é o pilar da ciência. Esse pilar da ciência também é de suma importância, porque ele ajuda a edificar e construir um mundo mais coeso. A partir do momento que você é mais seguro, né? A partir do momento que você explica o motivo pelo qual alguma coisa acontece, você tem mais segurança sobre aquele fenômeno. Você não teme mais o trovão, porque você sabe que é um fenômeno específico e que não envolve, por exemplo, uma deidade que está brava no céu, né? Ou na transcendência. Você entende que a chuva é um fenômeno natural e que não necessita de uma entidade, de uma deidade que faça ou não chover. Então, a ciência ela entra com essa conotação de auxiliar o indivíduo a responder aquelas perguntas que são feitas na filosofia. Haja vista, nem todas podem ser respondidas, né? Mas eu acredito que a filosofia é a base do conhecimento humano para que se expresse realmente a comprovação dos fenômenos e dos estudos de leitura do mundo, né? E eu costumo dizer até que o cientista ele é um indivíduo que tem que ter muita fé, né? Porque a priori, no decorrer de um evento científico, é preciso que você estipule uma hipótese. E quem sustenta essa hipótese é a filosofia, é a capacidade do indivíduo de imaginar, né, ou de refletir sobre tal fenômeno. Então, se você quer comprovar a chuva, o motivo pelo qual a chuva se expressa, a priori você tem que criar uma hipótese de como isso acontece. E isso é filosofia. É você criar uma razão lógica pela qual a chuva acontece, até que você possa realmente comprovar através de experimentos, né, de repetições, de replicações, como se diz na ciência, e criar uma hipótese, uma evidência científica, até que se consiga realmente uma comprovação científica daquele fenômeno. E esse ponto da fé na ciência é muito importante. E você percebe que o conceito de fé é acreditar naquilo que você não pode comprovar ainda, ou você não pode explicar ainda. Então, todo cientista ele tem que ter fé. Né? É fundamental que ele tenha fé, porque ele tem que acreditar naquilo que ele quer comprovar. Ele tem que crer naquela hipótese que ele estipulou. E ele não tem fundamento ainda para explicar isso. O que vai dar fundamento para explicar isso é o próprio desenvolvimento técnico da ciência. Como eu falei, da replicação, da observação e da replicação, para ser mais coerente na forma cronológica dos eventos. Isso é bom ficar claro para que as pessoas não entendam a ciência dentro de estrutura extremamente engessada, extremamente rígida e por vezes materialista. A opinião do cientista ela pode ser materialista, mas não quer dizer exatamente que a ciência ela é materialista.
ela tem que sustentar de alguma forma, em algum momento, uma hipótese que transcenda aquele mundo que a gente vive hoje, que transcenda o conhecimento humano. E essa própria transcendência, ela sai, pela própria definição, ela transborda aquele círculo, né, de conhecimento que nós temos naquele momento. Então, o indivíduo ele tem que ter fé, né? O indivíduo ele tem que acreditar para que depois possa construir essa ideia. E esse ponto da fé nos leva ao outro pilar, ao pilar da religião, que é um outro fenômeno que acompanha a história da humanidade desde que a humanidade se conhece por gente. E perceba que esse link que eu fiz entre fé, envolvendo ciência e religião, é para que nós entendamos que não são duas coisas distintas. Elas fazem parte do conhecimento humano, elas fazem parte do arquétipo, da personalidade humana. Existem algumas teses que envolvem que existem expressões genéticas que induzem o indivíduo mais à religiosidade do que outros, mas é nítido que isso faz parte da história da humanidade em larga escala, né? Então, quando a gente entende fé e religião, perdão, ciência e religião, a gente precisa entender que não são duas coisas distintas, elas se intercomplementam. E a religião, pela própria definição etimológica da palavra, que é religare, né, em latim, que significa ligar você a Deus, é um fenômeno de adoração do ser humano àquilo que não compreende, a uma entidade, a uma deidade que transcende o nosso mundo e que de alguma forma influencia nas nossas vidas, influencia na nossa história, influencia nas nossas relações, influencia na natureza como um todo. Então, é esse religare, seja lá qual entidade ou qual deidade você crê ou acredita, a essência da palavra é justamente ligar você a uma transcendência, é uma personalidade ou coisa que o vale, que transcenda o nosso mundo ordinário, o nosso mundo materialista. Então, são esses três pontos que eu acho que são essenciais na evolução da consciência humana. São esses três pontos que precisam ser trabalhados e envoltos na construção do ser humano, em sua relação consigo mesmo e com o mundo. E eles não são distintos, se vocês percebem as setinhas que aqui envolvem, há uma relação mútua entre eles. Eles não estão desligados, não são compartimentados, não são conhecimentos compartimentados. Na verdade, eles são interdependentes, onde um constrói o outro. Como havia falado, a filosofia é uma base de perspectiva e de reflexão da vida e do mundo, e que ela constrói as bases, os alicerces para o desenvolvimento da própria ciência, onde você vai tentar comprovar, às vezes, aquela hipótese que você construiu através da filosofia. E a ciência é algo da base de sustentação para o transbordamento da consciência do ser humano de um mundo ordinário e circunscrito, de um mundo materialista, de um mundo denso, né, que depende das perspectivas viscerais humanas para perceber e construir esse mundo, para que ele possa ampliar a sua construção do mundo, além dos órgãos do sentido, além daquilo que ele simplesmente vê e toca. Ajuda o ser humano a transpor barreiras da existência e compreender o mundo além desses sentidos mais viscerais, né? Refinar a sua percepção do mundo, refinar a sua leitura do universo no qual ele está circunscrito, e faz parte como uma engrenagem. Isso é de suma importância. Tirar, às vezes, essa ideia que temos da obra divina, né, como se nós fôssemos indivíduos criados por uma entidade X ou Y, e que nós somos essa obra divina e que o resto é resto, né? E não existe uma hierarquia vertical nesse processo. Nós fazemos parte do mundo e, por consequência, nós não devemos simplesmente entender, né, que esse mundo é presente para nós, no sentido de você simplesmente usar, né, e não preservar esse universo no qual você está circunscrito. Então, esses três pontos, eles são de fundamental importância, e mais importante ainda é a relação entre eles, né? Então, quando nós estudamos esses três pilares, é importante que a gente consiga criar uma coesão e fazer um link entre esses três pilares. Como é que você pode pensar em religião sendo um indivíduo com um pensamento científico? A mesma coisa com a filosofia. Como é que você pode filosofar sem levar em consideração a religião, sem levar em consideração a ciência? Então perceba que eles se complementam. E essa complementação é que permite com que o indivíduo progrida e construa um mundo cada vez mais
mais justo, né, mais convivível. E perceba que é muito comum que as pessoas, e eu gostaria de frisar muito nesse ponto, que as pessoas compartimentam esses três pilares. O cientista, em sua grande maioria, desconsidera em grandes proporções a religião. O filósofo, em alguns pontos, desconsideram a religião de alguma forma, ou lê isso de uma forma admirada, né? Ou seja, vista de longe, até expressões da morte de Deus, né? Segundo Nietzsche, filósofos que sustentam que a religião é uma demência da humanidade, e a própria ciência em relação à filosofia também. Existem muitas distinções, né, e divisões entre eles. E essas divisões, elas criam essas rachaduras que são cada vez mais distantes. Essas relações ou não relações entre esses três pontos fazem com que haja a evolução capenga da humanidade em determinados pontos. Para que a gente possa entender melhor esse ponto, essa afirmativa, eu gostaria de trazer alguns exemplos para o mundo mais vivido, trazer para o palco da vida. Eu vou trazer isso através de exemplificações. Então, pensemos, por exemplo, pense sobre o ponto de vista religioso. Perceba que a religião, nós somos um país mais, apesar de ser um Estado laico, mas temos em grandes proporções o catolicismo e o cristianismo como base de estrutura ideológica e religiosa do nosso país. Então, muito do que a gente aplica no nosso cotidiano, em termos de religião, é o auxílio ao próximo, é a caridade, a ajuda daquele indivíduo mais necessitado. Mas nós esquecemos que as coisas não são tão simples assim. Mais uma vez, remeto à ideia de você pegar uma fórmula equacional, né, uma fórmula de bolo de 2000 anos atrás e tentar aplicar no mundo de hoje. E para que vocês tenham uma leitura mais clara sobre isso, imagine você auxiliando um indivíduo morador de rua. Imagine você oferecendo dinheiro para o entregador de carro, ou simplesmente fazendo compras, né? Fazendo para moradores de rua, distribuindo sopa pela madrugada. Eu estou rindo porque eu já fiz isso. E isso é lógico, isso é uma opinião própria, né? É importante que a gente deixe claro isso. Mas eu acho que essas reflexões valem a pena. Eu, por exemplo, em alguns momentos da minha vida, eu trabalhei com essas questões sociais, oferecendo sopa. Já fiz várias vezes em mercado para indivíduos que ficavam na porta do mercado, que eram moradores de rua. Mas qual é a reflexão que deveria ser feita por trás disso? A partir do momento que você utiliza de seus recursos para fazer com que o indivíduo tenha um certo conforto naquele momento, não necessariamente isso reflete uma caridade, né? Isso, na verdade, às vezes pode ser até circunstancialmente bom, mas se você pensar a médio e a longo prazo, pode ser extremamente prejudicial no círculo social. Imagine você, como eu disse, oferecendo dinheiro para indivíduos que tomam conta de carro, ou moradores de rua, e esse indivíduo, por exemplo, é um usuário de droga. Então, se você pensar direitinho, é bem provável que você esteja utilizando esse dinheiro, né, ou pelo menos esse dinheiro que você está ofertando para esse indivíduo, é o dinheiro que sustenta o tráfico, é o dinheiro que sustenta as drogas na rua, né, porque isso cria demanda. Da mesma forma, quando você faz um sopão para oferecer pela madrugada, né, é extremamente útil naquele momento. Aquele indivíduo se reconforta, aquele indivíduo se alimenta, mas em contrapartida você cria circunstâncias e você cria comodismo para que aquele indivíduo ainda permaneça na rua, né? Por muitas vezes ele tem casa, eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu fui oferecer sopa e o indivíduo falava que ele morava 2, 3 casas à frente, que ele não estava dentro de casa porque a família não queria ele lá. Ou indivíduos que têm casa e estão na rua simplesmente para usar droga, né? Um local onde eles conseguem usar droga. Isso por experiência própria e por pesquisa. Eu já vi reportagens sobre isso, onde os indivíduos não vão para uma casa de assistência social porque na rua eles têm o conforto que eles teriam dentro da casa. Nas ruas eles têm alimentação, várias instituições oferecem sopa, oferecem café com pão, oferecem Nescau, oferecem cobertor no inverno, oferecem uma série de
de recursos para que aquele indivíduo permaneça na rua. E por mais que a gente crie, né, uma ideia, eu sei que esse é um olhar frio, né, mas a gente precisa ter essa perspectiva também. E por mais que a gente crie uma ideia de um pensamento passional, de uma atitude passional, sendo assim, um indivíduo que tem esse tipo de atitude com as melhores intenções do mundo, isso não reflete a efetividade de sua intenção. Como diria o ditado, né, de boas intenções o inferno está cheio. Né? E eu estou utilizando esse jargão para que a gente possa entender que, às vezes, circunstancialmente, nós podemos oferecer ajuda e achar que está ajudando o indivíduo. Mas se você analisar e refletir sobre a perspectiva política e social, o que você está fazendo é sustentar um sistema extremamente caótico, às vezes, né? Através de você, que auxilia na rua, que auxilia na assistência desses indivíduos. Você mantém o indivíduo na rua, pronto para o uso, né, de entorpecentes, assim como você sustenta financeiramente. Porque o dinheiro que você vai oferecer e ofertar para esse indivíduo, para um usuário, né, de determinados entorpecentes, você pode ter certeza, não vai ser usado para alimentação. Né? E se for, é uma alimentação extremamente precária, é algo que deu um troco para que ele possa fazer o uso da droga mais tarde. Para o indivíduo que mora e vive nessas condições, entenda que a droga é sempre mais importante do que qualquer outra coisa, até mesmo do que o próprio asseio. Né? Então, eu acho que é importante esse exemplo. Isso é só um exemplo entre vários outros, é só você utilizar suas capacidades intelectivas e reflexivas para você perceber a ótica macro desse processo. Não é só o cenário momentâneo que você tem que perceber. Né? Não é só o cenário momentâneo que tem que sustentar a sua conduta no mundo. Você tem que entender aquilo dentro de um complexo maior, até mesmo para que suas atitudes sejam mais efetivas. Eu costumo chamar isso de caridade do ego, né? Ou seja, como eu vejo muito e ouço muito por frequentar instituições religiosas, a pessoa normalmente fala, eu faço minha parte, o que ele faz é problema dele, né? Com ele, digamos assim. Né? E esse pensamento, ele denuncia, você percebe, denuncia um pensamento sociopolítico extremamente obtuso, né? Extremamente restrito, extremamente pequeno. Né? Então, é fundamental que a gente analise sobre esses pontos. E aí a pergunta que provavelmente você vai fazer sim, vai fazer o quê? Vai deixar o indivíduo na rua, vai deixar o indivíduo na carência, na dependência, né? E para quem já trabalhou com assistência social, sabe que corta o coração, né? Você sair numa noite fria de inverno, garoando, chovendo, e você vê um indivíduo deitado no chão e que você confunde aquele indivíduo com um saco de lixo ou coisa parecida. E já vi várias histórias, né? Eu já vivenciei também essas histórias. Pessoalmente, eu já vi pessoas nessas circunstâncias, sem alimentação, sem nada. Se você realmente não se condói com isso, você precisa procurar um psicólogo, né? Porque é uma condição humana, né? A empatia, eu acredito que a simpatia e a empatia, eu acredito que é uma condição humana, com exceção do psicopata, que são condições patológicas orgânicas, né? Também, e sociopatas e por aí. Mas eu acho que um todo, dentro do aspecto político, genérico, perdão, isso é uma condição de empatia, de simpatia, é uma condição humana clara. Se você não se condói com situações como essa, é importante que você reveja, né, sua inteligência emocional. Mas aí é que traz luz a um outro ponto que a gente precisa esclarecer também. Né? Será realmente que isso deveria depender dessas atitudes suas para que aquele indivíduo seja posto na sociedade, ou seja reeducado, ou seja reintegrado, ou tenha um conforto e a dignidade que merece para viver? Será que necessariamente deveria depender de você para isso? Ou existem instituições que são direcionadas para isso? Ou existem instituições administrativas que devem ter essa competência? Né? E dentro desse exemplo que eu dei com relação ao auxílio dos dependentes químicos nas ruas, eu vou utilizar esse mesmo exemplo sobre a ótica, a própria ciência política em si. Repare que no Brasil nós somos um país, isso é o exemplo que eu estou dando do meu país porque eu conheço, né, porque eu vivencio isso cotidianamente. Nós temos um país onde nós trabalhamos mais de 150 dias no ano pagando imposto.
E se você fizer os cálculos, e não vou nem falar para você, né, para que você mesmo faça e chegue às suas próprias conclusões, se você trabalha mais de 150 dias no ano, e existem 365 dias no ano, metade do seu ano de exercício profissional, você trabalha para pagar imposto. Nós temos um país que está entre as 20 maiores economias do mundo. Para ser mais específico, nós somos a 9ª economia do mundo hoje, né? 2017. Curiosamente, estamos à frente do Canadá e da Coreia do Sul, que são referências mundiais em termos de educação, em termos de política social, em termos de IDH. E uma curiosidade sobre IDH, né, que nós somos... IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. São indicadores, né, estabelecidos pela ONU, analisados pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, o IDH ele representa indicadores de renda, saúde e educação. E olha que eu não coloquei nem segurança, né? Eu não, né? A ONU. Então, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que são indicadores específicos de renda, saúde e educação dos países. E o curioso é que a colocação do Brasil nesse ranking é de 79º. Nós estamos na posição 79 no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, é curioso, no mínimo, né? É curioso quando você percebe que você vive num país que é a 9ª economia do mundo, a primeira da América Latina, e que mesmo assim você está numa posição a ver navios no Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a lógica que eu quero trazer por trás disso é que tudo isso que a gente tenta oferecer para esses indivíduos, para que eles tenham um conforto, para que eles tenham um auxílio, para que eles tenham uma oportunidade de vida, de se recuperar, isso é de obrigação do nosso governo. É de obrigação política e administrativa. Então, por que é que nós não cobramos desses indivíduos os recursos nos quais nós destinamos mais da metade do nosso ano para poder termos uma sociedade mais coesa, mais sustentável, mais justa? Será que realmente o caminho seria você fazer só a sua parte e se negar a essa ótica política? Porque é nítido que a gente percebe isso na sociedade. Não está adiantando o que a gente está fazendo. É pouco, né? Chega a ser irrisório, ínfimo, diante daquilo que deveria ser realmente feito. Então, eu acho que quando a gente linka essas ideias, cria uma possibilidade de ser mais efetivo no mundo, de ser mais efetivo na sociedade como um todo. E não basta simplesmente a gente estar restrito só a um ponto. Uma pessoa ser extremamente religiosa, mas ser extremamente ignorante com relação à ciência. Uma pessoa ser extremamente científica e desconsiderar totalmente a religião. Ou ser um filósofo e desconsiderar a própria ciência, que envolve a ciência política, né? Que envolve a ciência dos mais diversos prismas. Então, perceba que a construção do ser humano ele precisa desses 3 pontos. Ele precisa da história da filosofia, da história do pensamento humano. Quando você fala de filosofia, é importante que você entenda o desenvolvimento histórico que remete ao pensamento humano. Não dá para você falar sobre filosofia se você não entende as personagens que compõem essa história, as principais personagens que compõem essa história. Quais eram os filósofos pré-socráticos, a filosofia socrática, platônica, aristotélica, até o mundo de hoje, até o mundo contemporâneo. Quem foi Kant, quem foi Maquiavel, quem foi Marx, quem foi Nietzsche. Entender a forma de pensar desses humanos, de refletir, desses indivíduos, sobre si mesmo e sobre a sociedade. Isso nos sustenta uma melhor condições de lidar com o mundo, de pensar melhor no mundo, para que a gente possa agir melhor no mundo. Não dá para simplesmente a gente achar que faz alguma coisa bem e desconhecer os impactos disso, a curto, a médio e a longo prazo. Desconhecer os impactos disso dentro de uma visão microcósmica até uma visão macrocósmica. Então, quando a gente lida com filosofia, é importante que a gente entenda a construção do pensamento humano através da filosofia.
E quando a gente passa para a ciência, é o mesmo princípio, né? Como é que você fala de ciência se você não entende direito o que significa física, se você não entende química, se você não entende as ciências que não estão restritas às questões mais materialistas e quantitativas, né? A ciência política, por exemplo, ciência sociológica, a ciência social. Como é que você não se permite ou se permite falar de ciência quando a gente não conhece as bases da própria ciência? Né? Eu acho muito comum que dentro dessa nossa linha de raciocínio que nós discutimos aqui no canal, né, o vitalismo, a fenomenologia, muita gente fala de física quântica sem ter a mínima noção do que é física quântica. Né? Na verdade, não tem nem noção do que é a física newtoniana, quanto mais a física quântica. Então, os próprios físicos, né, físicos teóricos, né, da teoria quântica, eles mesmos não conseguem entender a física como um todo, né, a física quântica como um todo. É muito novo e hoje em dia as pessoas já começam a aderir, né, essa teoria, inclusive a outros aspectos. Pega a física quântica e aplica na medicina, aplica na área de saúde, como se aquilo ali fosse a comprovação de tudo, né? A comprovação da vida após a morte, a comprovação de diversos pontos, e não é bem assim. Então, quando a gente discute sobre ciência, a gente precisa analisar todos os aspectos que envolvem a ciência, ter conhecimento de base. E quando a gente pensa em religião, é da mesma forma, como eu falei com relação à filosofia. Qual é a história do pensamento e do conceito religioso humano? E é muito curioso, porque as pessoas aderem ao pensamento religioso sem entender o que é o pensamento religioso, sem entender de onde veio o pensamento religioso e sem entender até para que serve o pensamento religioso. O indivíduo, às vezes, se associa a esse pensamento religioso na busca de satisfazer os seus desejos mais mundanos, né? Os seus desejos mais carnais, mais viscerais, ganhar na Mega Sena, né? De ser jogador de futebol, e faz simpatia para conquistar a mulher que ama, e acha que é Deus que vai dar um carro, que é Deus que vai dar um apartamento, e as coisas não são bem por aí. Isso dá margem, inclusive, à exploração do jeito que acontece hoje no nosso mundo, da religiosidade como um fundamento mais comercial. Indivíduos que enriquecem à custa da crença alheia, à custa da indigência, né, da dignidade alheia. Né? Às vezes o indivíduo está na miséria, necessitando, e a única referência que ele tem de bem-estar é religião, e a pessoa utiliza aquilo ali como recurso para ganho próprio. Então, você percebe que quando a gente desenvolve só um ponto desses três pilares, automaticamente o progresso ele não consegue se estabelecer com uma certa firmeza. Né? É um progresso que é capenga, ele vai cair. A religião por si só ela não se sustenta, assim como a filosofia por si só também ela não se sustenta, assim como a ciência por si só ela também não se sustenta. É preciso que haja a coerência desses pontos, é preciso que haja a construção desses pontos para que realmente haja um progresso da humanidade, para que simplesmente as coisas não fiquem no pensamento ou nas respostas do porque sim ou porque não, porque Deus quer, porque Deus não quer. Não é bem assim, né? E como vocês perceberam nos exemplos que eu citei, nem sempre aquilo que a gente faz com boa intenção representa efetivamente uma boa intenção no mundo, uma atitude boa no mundo. Então, eu acho que vale a reflexão sobre esses conceitos, acho que vale a reflexão sobre esses pontos, para que realmente a gente seja mais efetivo no mundo, tanto pessoalmente como politicamente, socialmente. Se a gente necessita e almeja um mundo melhor, é de suma importância que a gente entenda que a gente precisa de seres humanos melhores. E depende de cada um de nós, essa construção individual. Eu acredito que ela perpassa por essa ideia da educação. E a educação filosófica, a educação científica e a educação religiosa de cada ser, de cada indivíduo. E só um pequeno adendo, né? Inclusive, a religião envolve aquele que é ateu. Já vista a ideia do religar e ligar você ao que transcende, né? E não necessariamente ligar você, digamos assim, a uma deidade. Isso é um acréscimo meu.
Então, religare deveria, nesse âmbito de conversa que nós estamos tendo, o religare deveria essencialmente fazer com que você saia da caixinha, fazer com que você saia daquele espaço circunscrito e ultrapasse, perdão, a fronteira daquilo que você já sabe que discutir no mundo, haja vista etimologicamente Apocalipse, perdão, a tradução de Apocalipse é retirar o véu, né? Então a gente precisa retirar esse véu e criar um novo mundo através de novas perspectivas, novos prismas, novos conhecimentos e fazer com que esse conhecimento seja sabedoria. Você tem que saber para que serve, né? Informação é aquilo que você adquire do mundo, informação é conteúdo, conhecimento é o link que você faz entre esses conteúdos, como é que você vai concatenar essas ideias, concatenar esses conteúdos, e sabedoria é justamente para que serve esse conhecimento, ou seja, como é que você utiliza esse conhecimento para si e para o mundo, né? Então, para que sejamos sábios, é importante que a gente entenda o papel de cada ponto desse que nós frisamos, né? Filosofia, ciência e religião. Só assim eu acho que a humanidade consegue progredir e ser mais efetivo e pleno no mundo. Só assim eu acho que a felicidade se estabelece. Só assim eu acho que nossos valores eles ultrapassam qualquer tipo de fronteira que nos restringe a um mundo mais material e mais egoísta, tá ok? Então fica aí a dica para essas reflexões e, se Deus permitir, até o nosso próximo encontro. Falou? Até mais.